Olá, minhas irmãs, a paz do Senhor. Eu me chamo Solange. Hoje eu vou contar aqui para vocês o meu testemunho. Um testemunho de libertação. Não é a restauração do meu casamento ainda, mas é libertação de como Deus agiu, do que eu passei gestante. Foi um período muito difícil, a gestação das minhas filhas. E eu sempre tive esse conceito de contar quando finalizasse, quando meu esposo voltasse para casa, mas o Senhor estava inquietando bastante para que eu pudesse contar, porque tem outras mulheres passando por esse processo. Como eu me apresentei para os irmãos, eu sou a Solange, o nome do meu esposo é Felipe, somos casados há 5 anos. Eu engravidei pela primeira vez, quando estava com 2 meses, perdi o bebê. E depois, após um ano e 2 meses, eu engravidei novamente. E dessa vez foi gêmeas. E da primeira vez que eu engravidei e perdi, o Felipe, ele ficou muito receoso, com o fato de eu engravidar novamente, porque eu fiquei muito traumatizada com tudo que aconteceu. Aquilo me trouxe muita angústia, porque eu já estava naquela expectativa, sempre sonhei em ser mãe, e eu fiquei muito traumatizada com tudo que aconteceu. Mas quando aconteceu a segunda gestação, o Senhor, ele trouxe conforto ao meu coração. O Felipe, ele é diácono da igreja. Até então ele era diácono da igreja, hoje ele se encontra afastado. E eu trabalhava sempre com kids, com as crianças, A gente faz parte da Igreja Batista e eu trabalhava com kids, com as crianças. Hoje eu estou mais afastada diante de tudo que aconteceu. Mas quando veio a minha segunda gestação, foi um choque. O Felipe, ele tinha muito medo que eu passasse por tudo novamente. E a gestação começou a ser muito saudável. Descobri que eram gêmeas, eram 2 meninas. E logo eu escolhi o nome de uma e o Felipe escolheu o nome da outra. Eu escolhi o nome Isabel, o Felipe escolheu o nome Fernanda. E tudo começou, a gente estava com muita expectativa, uma alegria muito grande. Até que do dia para a noite, o Felipe, ele virou a cabeça. Eu não sei o que aconteceu, ele começou a brigar, ele começou a ficar muito rixoso, muito ciumento, cobrava ciúmes por coisa muito mínima. Ele estava com uma alegria muito grande, aquela expectativa que iria ser pai, tudo muito novo pra gente, organizando questão de quarto, enxoval. E eu vi o meu esposo mudar da noite pro dia. Ele não sentia mais vontade de me abraçar, ele não sentia mais vontade de... Ele sempre, toda noite, conversava, deitava próximo à minha barriga, e ele conversava com as meninas, passava a mão, as meninas chutavam. E ele começou a desprezar tudo isso. Passou algumas semanas e eu peguei no telefone do Felipe. E quando eu peguei no telefone do Felipe, tinha uma conversa com uma ex-namorada do passado, Essa mulher, eles se envolveram antes mesmo da gente casar. É o meu primeiro casamento, também é o primeiro casamento do Felipe, nossa primeira aliança. E ele teve essa namorada no passado, onde dormia junto, aquele namoro do mundo, Que a gente sabe que tem aquele hábito de dormir junto, ficar na mesma casa, ter um relacionamento. E eles estavam conversando. Eu peguei aquela conversa, me deparei com aquela conversa, me assustei, porque eu disse, meu Deus, o meu marido nunca foi de fazer isso, eu gestante. Eu comecei a chorar,
que ele pudesse ter pena. Ele começou a falar, a gritar, a falar coisas horríveis. E dali eu decidi sair de casa e ir para casa da minha mãe. Quando eu decidi sair de casa e ir para casa da minha mãe, eu pedi para que ele levasse todas as coisas, porque eu disse para ele que eu não queria. Eu não queria viver uma gestação debaixo de... Eu não queria viver uma gestação debaixo de briga. Eu não queria viver uma gestação em turbulência. As crianças, as minhas filhas, não mereciam passar por isso. E o Felipe, ele revoltou-se, ele virou a cabeça e ele disse: você quer ir para casa da sua mãe, você vá para casa da sua mãe. E eu estava com 5 meses quando isso aconteceu. Estava com 5 meses de gestação. E eu fui para casa da minha mãe. Eu comecei a dizer para ele: Felipe, traga minhas coisas. E ele disse, e ele sempre resistia a dizer que não ia levar. E quando chegou no 7º mês de gestação, eu comecei a dizer para ele: Felipe, traga as minhas coisas. Eu estou precisando das minhas coisas. Minha mãe, eu estou usando as coisas da minha mãe, da minha irmã. E ele disse que não ia levar. Ele disse que não iria levar, que se eu quisesse eu fosse buscar. Foi quando uma vizinha nossa, ela veio falar para mim: Solange, eu vi uma mulher entrando na tua casa. Meus irmãos, aquele me fez entrar em desespero. Chegou nesse período que meu cabelo começou a cair com muita frequência. Comecei a sentir muitas dores, eu não conseguia me ajoelhar para orar, não conseguia orar, colocar mais em palavra, porque a dor era tão grande, o sofrimento era tão grande, que eu dizia assim: meu Deus, tem de misericórdia da minha vida, o que é que está acontecendo com a minha casa, e sem entender nada. Meus irmãos, o Felipe começou a beber, começou a levar amigos para dentro de casa, amigos que ele tinha no passado, antes de aceitar Jesus. Pessoas que afundaram ele na bebida. E a vida dele era essa: bebida. Ele começou a me repudiar de uma forma muito grande. Não queria saber como eu estava, não queria saber como é que as gêmeas estavam, não queria saber mais de nada. Virou completamente a cabeça. E eu recebi a visita do meu pastor, recebi a visita da esposa dele, recebi a visita também das tias do COI também, do Kids, que trabalhavam com as crianças, as coordenadoras, elas foram também me visitar. Algumas irmãs que eram muito próximas foram me visitar, mas aquilo me incomodava tanto, porque todo mundo me olhando como vítima, isso me doía bastante. Todos me olhando como vítimas, todos me olhando com pena de mim, todos olhando para mim com um olhar de coitada. Olha como é que ela está passando por isso com gestante de 2 meninas. E aquilo me doía muito, me doía porque eu não tinha um conforto na casa dos meus pais, me doía porque eu via minha mãe sofrendo muito. Meu pai, ele não é cristão, só a minha mãe. E o meu pai falou muita coisa com o Felipe, muita coisa. Disse que não queria ver o Felipe, disse que não aceitava mais o Felipe como genro, que era para mim arrumar outra pessoa, que era para mim arrumar um homem digno para cuidar das minhas filhas, porque o Felipe não era homem. E ele começou a dizer muitas coisas e vi minha mãe chorar muito. Vi minha mãe muitas das vezes ser tão forte na minha frente para que eu pudesse sempre estar bem, mas eu não estava, meus irmãos, eu estava usando das coisas das pessoas, né? Porque eu não reconhecia mais o meu marido, não reconhecia mais. Eu pedia para ele: Felipe, traga as roupas, traga minhas coisas, e ele dizia que não, que se eu quisesse eu fosse buscar. E eu comecei a dizer: meu Deus, que homem ruim, que homem egoísta, que homem soberbo. Como é que ele despreza, como é que ele repudia uma mulher grávida? Como ele faz isso? Como ele consegue fazer isso? Minha mãe ainda tentou ligar para o Felipe, para ele ir lá para conversar. Meu pai não aceitou.
disse que ele não ia entrar na casa da minha mãe, disse que não ia. Foi muito difícil, foi uma fase muito desafiadora. Até que foi se aproximando o dia de ter as gêmeas e eu vi a mão de Deus em tudo. Porque eu comecei a ganhar as coisas, né? Eu comecei a ganhar as coisas das minhas tias, ganhar coisa dos irmãos da igreja. Os irmãos da igreja se mobilizaram para me enviar. Comecei a ganhar coisa também dos meus pais, né? Meu pai começou a trabalhar muito mais para poder trazer também questão financeira, para estar sempre provendo ali. Eu emagreci bastante, fiquei muito magra. Não desejo isso para mulher nenhuma, passar pelo que eu passei durante o período da gestação, porque esse é o período, meus irmãos, aonde a família se reúne, aonde a família fica mais próxima, porque tá chegando 2 crianças, e é o período onde fica todo mundo mais próximo. E eu me vi completamente um homem que era diácono da igreja, da noite pro dia, virar a cabeça, começar a beber. E eu desconfiava que ele tinha voltado para essa mulher. Até que as minhas filhas nasceram. O Felipe foi no hospital, mas não entrava na casa da minha mãe mais. Não entrava. Quando tudo aconteceu, quando eu decidi sair de casa e fui para a casa dos meus pais, o meu pai não aceitou mais ele entrar dentro da casa dele. Disse que ele não considerava mais ele como genro. E foi uma fase muito difícil, né? Muito delicada. Quando chegou no hospital, meu pai ficou assim de canto. Ele me viu, ficou todo sem graça, mas ainda assim entrou na sala, assistiu o parto, pegou na Isabel, pegou também na Fernanda, e ainda assim ele não quebrantou o coração. Em momento nenhum ele falou assim: Solange, volta para casa, vamos arrumar o quarto das meninas. Não. Em momento nenhum ele voltou o coração para dizer assim: Solange, você quer que eu leve suas coisas? Não. Eu que tive que tomar a decisão para dizer para ele: Felipe, eu estou indo aí com a minha mãe hoje. A Isabel e a Fernanda tinham 2 meses. E eu disse: eu estou indo aí com a minha mãe hoje buscar as minhas coisas, porque não dá para ficar mais sem minhas coisas. Eu preciso das minhas roupas, eu preciso dos meus calçados, não tem possibilidade. E foi quando eu fui com a minha mãe. E ele não estava em casa, ele tinha ido trabalhar. E eu entrei na casa e peguei minhas coisas e voltei para casa da minha mãe. E minhas filhas passaram um tempo, minhas filhas começaram a passar os meses, passou o 1º mês, passou o 2º mês, 3º mês. Quando chegou no 4º mês, a Isabel e a Fernanda começou a adoecer constantemente, e aquilo me preocupava muito, porque elas estavam adoecendo constantemente se eu já tinha passado por tudo isso na gravidez. E ali foi quando o Felipe, ele assumiu essa mulher na rede social, publicamente. Ele assumiu ela na rede social publicamente. Ele postou foto com ela. Ele postou muitas coisas com ela. Começou a postar stories, começou a frequentar bares, festas, show de rock, muita coisa. Porque ela é no estilo roqueira, ela gosta muito dessas coisas, dessas músicas pesadas. E ele começou a levar essa mulher para nossa casa, dormir na nossa cama. E o meu emocional completamente abalou. Eu comecei a passar mal. Minhas filhas doentes, eu passando mal. Foi uma situação terrível. E eu não entendia por que a Isabel e a Fernanda, elas estavam doentes constantemente. Eu não entendi o que é que realmente estava se acontecendo. Até que um dia, a esposa do pastor, ela ligou para mim. E ela disse assim: Solange,
Uma das irmãs do conjunto musical, porque na igreja tem conjunto musical, e ela disse assim, uma das irmãs do conjunto, ela quer fazer uma visita a você. Ela entrou em contato comigo, dizendo que teve um sonho com você e quer fazer uma visita a você. E eu disse, pode passar, pode autorizar para que ela venha aqui. E essa irmã, ela chegou lá em casa, na casa da minha mãe, na casa dos meus pais, e ela disse assim, Solange, eu tive um sonho com você, tive um sonho com as suas filhas, e a gente precisa fazer campanhas de libertação em prol das meninas, porque eu sonhei uma panela, e dentro dessa panela tinha a roupa das suas filhas dentro dessa panela. E na hora que ela falou aquilo, eu comecei a me arrepiar. Meu pai não acredita, né? Meu pai não acredita nessas coisas, não acredita no reino espiritual, não acredita nessa parte Cristo, né? Cristo não acredita. E meu pai disse, eu vou sair logo de perto que eu não acredito nessas coisas. Elas estão doentes porque tem que ficar doente mesmo. E ali minha mãe disse, sai, vá pro outro quarto, saia. E ali minha mãe disse, meu Deus, vamos orar. E a irmã, ela disse, vamos fazer uma oração agora. E quando ela fez aquela oração, aquela irmã, ela começou a falar em mistério, começou a falar em línguas estranhas. E Deus usou ela poderosamente para falar conosco. E naquele momento Deus falou através dela que existia uma mulher que tinha feito algo para mim durante o período da minha gravidez, por isso aconteceu a minha separação. E ela também tinha feito algo no período que as minhas filhas nasceram. E isso está firmado na vida das minhas filhas e precisa ser quebrado. E é uma pessoa que percorre o passado do meu esposo. Na hora eu lembrei desta mulher, a amante do Felipe. E aquela irmã foi embora. Ela foi embora, minha mãe conversou comigo, ela disse, Solange, como a pessoa pode ser tão mal, tão cruel? E eu disse, mãe, não é ela, é quem está nela. É quem quer destruir a minha família. E eu lembro que eu tentei conversar com o Felipe me tratou tão mal. Ele disse que eu estava ficando louca, que agora eu estava arrumando desculpa para voltar para casa, que agora tudo era coisa da minha cabeça, eu estava exagerando, estava além do limite. Como eu chorei, porque eu disse, como uma pessoa pode ser tão mal? Como uma pessoa pode ser tão cruel, de mudar tanto? Meus irmãos começaram a vir na minha cabeça que meu esposo nunca me amou. Começou a vir na minha cabeça que meu esposo sempre amou ela, que ele voltou para ela porque ele ama ela. Ele voltou para esse mundo, né? Para essa ex-namorada dele, uma pessoa que não foi casada com ele, uma pessoa que não era mulher dele, uma pessoa que não teve filhos com ele. E aquilo foi me entristecendo muito. E eu disse assim para ele, Felipe, ela está fazendo algo contra as nossas filhas e você não vai fazer nada. Ele disse, você quer que eu faça o quê? Mate ela? Meus irmãos, eu pensei que aquilo ali era o pior. O pior foi que ela engravidou. Nós começamos a fazer uma campanha em prol da Isabel e da Fernanda, eu, minha mãe e essa irmã da igreja. E essa irmã me apresentou o Ministério da Missionária, porque ela também está passando por luta no casamento dela e ela acompanha a missionária Carol. E ela falou assim para mim, vamos fazer campanhas de libertação, vamos fazer propósitos. Eu aprendo muito com a missionária, então a gente aprende e coloca em prática. A gente faz com ela e depois a gente vai fazendo nós três. Aí minha mãe topou, minha mãe começou a acompanhar a missionária. Minha mãe criou um amor tão grande pela missionária Carol.
mesmo não conhecendo ela pessoalmente, mas criou um amor tão grande, um carinho muito grande, que só Deus, só o próprio Deus é capaz de conceder. E meus irmãos, nesse período, eu lembro que eu senti em uma das campanhas cadeias, correntes caindo. Eu senti, eu ouvi. Não sei explicar para os irmãos esse sentimento que eu tive, mas eu ouvi cadeias caindo, correntes caindo. E naquele momento eu disse, hoje uma libertação aconteceu. E é tão forte, as campanhas da missionária são tão fortes, que é uma opressão tão profunda que vem sobre a nossa vida. A gente fica triste, fica com medo, é uma incerteza, são tantas dúvidas. E eu lembro que a minha mãe falou assim, Solange, não fique pelos cantos, minha filha, porque se tá forte desse jeito, se está pesado desse jeito, é porque Deus, ele quer operar um milagre. É porque Deus, ele já está trabalhando e o inimigo não está satisfeito. Ele quer paralisar você. E eu sempre pegava aquelas palavras de conforto da minha mãe, daquela irmã da igreja, da missionária, quando nós estávamos fazendo campanhas, mas ainda assim via um medo, via incerteza, e começou a vir esse medo frequente, o medo dessa mulher engravidar, e foi exatamente o que aconteceu. A gente fez 3 campanhas com a missionária Carol, e depois dessas 3 campanhas, a Isabel e a Fernanda não sentiam mais nada. Estava se aproximando 1 ano das minhas filhas e nada do meu esposo mudar. Desejava muito que o Felipe mudasse para que a gente pudesse viver em família, mas nada do meu esposo mudar. E eu soube da notícia que a amante estava grávida. Naquele momento que eu soube dessa notícia, eu fiquei sem chão. Eu chorei, eu me desesperei. Na minha mente só vinha que eu tinha perdido, que meu esposo ia casar com ela, que nada fazia mais sentido, que tudo acabou. Era só isso que vinha na minha mente. Que meu esposo ia dar mais credibilidade àquela criança do que as minhas filhas, que o Felipe ia se transformar cada vez mais. E essas dúvidas eram constantes. Até que Deus usou, essa irmã para dizer para mim que não ia avante essa gravidez. Porque tudo que ela fez para as minhas filhas ia voltar para ela. Ela ia chorar, ela ia sofrer com tudo que ela fez. E Deus usou essa irmã dizendo para mim que eu precisava orar pela alma dela, porque ela ia sofrer muito, ela ia chorar muito diante de tudo que ela fez. E naquele momento que aquela irmã falou aquelas palavras para mim, não fez muito sentido, porque na minha mente eu disse assim, como eu vou orar por alguém que está me fazendo mal? Como eu vou pedir para Deus ajudar alguém que está fazendo mal para mim? Só que eu não lembrei que lá no início eu disse para minha mãe que não era ela, era quem estava nela. Mas no momento que me machucou mais, eu não lembrei disso. Eu não lembrei que ela é uma alma onde o inimigo está aprisionando, está pressionando para poder me atingir. E eu disse, eu não vou orar. Se Deus quiser que eu ore por ela, Ele vai me dar uma confirmação. Foi assim mesmo que eu falei. Eu lembro que em uma das lives da missionária Carol, ela falou assim, que tínhamos que orar pelas amantes, porque elas são almas que elas precisam do Senhor. E quando ela falou aquilo, eu caí no chão de joelhos chorando. E eu disse, Deus, eu não consigo. Eu não consigo orar por alguém que me machucou. E eu lembro que nesse dia a missionária Carol, ela estava falando sobre o perdão. E ela falou uma frase que marcou, dizendo assim,
O perdão não é sobre quem feriu, é sobre quem quer se libertar. E quando ela falou, o perdão não é sobre quem feriu, é sobre quem quer se libertar, eu disse, eu preciso me ver livre desse sofrimento. Eu preciso me ver livre dessa raiva que eu tô sentindo por essa mulher, porque eu não consigo orar por ela, eu só consigo desejar o mal dela. Eu não consigo orar por ela, ela me fez muito mal. Ela destruiu o meu casamento, ela destruiu a minha família, ela quer atingir as minhas filhas, ela quer machucar as minhas filhas. E ali o Espírito Santo sempre trazendo a repreensão para que eu pudesse mudar. E eu passei a orar por ela, mesmo sentindo muita raiva. Eu passei a dizer, Deus, muda o meu coração para que eu consiga orar por ela. Molda o meu coração para que eu consiga orar para ela sair da vida do meu marido. Molda o meu coração para que eu consiga orar para que o Senhor ajude diante de tudo que ela vai passar, porque ela não sabe o que foi que ela plantou. E ela vai colher. Porque a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele certamente colherá. Não é talvez, é certamente. Então me ajuda. Meus irmãos passaram um mês. Quando chegou no segundo mês, eu acredito que ela já estava com 2 meses de gestação, não sei ao certo. O Felipe disse que estava saindo da casa e que iria morar com ela. E que se eu quisesse eu voltasse para casa. Na hora, aquilo me chocou. Porque no momento eu pensei assim, será que é o agir de Deus? Será que eu tenho que voltar para aquela casa? E no mesmo momento veio na minha mente, se eu voltar para aquela casa, eu vou imaginar eles dentro do quarto, eu vou imaginar ela tocando nas minhas coisas, eu vou imaginar ela na minha casa, eu vou imaginar como está a vida lá, eles dois, porque agora o Felipe vai acompanhar, uma coisa que ele não me acompanhou gestante, ele vai acompanhar, e eu tinha muito medo. Até que em uma oração, Deus usou a missionária para dizer, por que você tem medo se Deus está no controle de tudo? E eu disse assim, Deus, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Eu vou voltar para minha casa. Eu vou tomar a decisão de voltar para minha casa. E ali o Felipe saiu. Ele foi morar com ela. Ele aparentemente estava tudo bem. Postava status e mais status da barriga, comprando muitas coisas. Eu silenciei o Felipe, porque eu não podia excluir ele, porque eu tinha que ter contato por conta das meninas. Eu silenciei ele. Chegou um momento que eu não aguentei só silenciar. Eu tirei o número dele mesmo, deixei só lá a conversa, mas eu tirei. E eu disse assim, mesmo precisando ter o contato com das meninas, se ele quiser, ele vai entrar em contato comigo. Eu não vou mais atrás dele, não tô aguentando mais. Tô tendo crise de ansiedade constantemente. E eu voltei pra minha casa. Eu arrumei o quarto das minhas filhas. Eu comecei a orar a Deus para que Deus pudesse trabalhar em mim, para que eu conseguisse me adaptar à casa novamente. Porque tudo me doía, se eu entrava no quarto me doía, se eu entrava na cozinha me doía. E eu comecei a pedir a Deus para que Ele moldasse a mim, para que eu fosse moldada, para que eu conseguisse vencer toda essa dor que o inimigo quis trazer para a minha vida. E quando foi depois de 2 meses, aproximadamente isso, indo para 3 meses, eu soube da notícia que ela perdeu a criança. Ela perdeu a criança, ela entrou em pânico, começou a tomar medicamentos e ela decidiu expulsar o Felipe de casa. O Felipe voltou para a casa dos pais, deixou ela e hoje ela está com outro homem, já está para casar com esse homem.
E hoje a minha oração é para que ela seja feliz. Hoje a minha oração é para que ela constitua a família dela. E ali eu senti que Deus ele desfez aquele laço. Um laço de almas que existia entre Felipe e ela, por conta de um passado que eles tiveram, querendo ou não, eles tinham relação. E isso gerou esse laço de almas, como a missionária ensina bastante sobre isso. E o Felipe, eu senti que o Felipe foi liberto. Porém, hoje, ele não tem força para voltar para casa. Ele está na casa dos pais dele. Eu continuo orando para que Deus incline o coração dele para a família, incline o coração dele novamente para a sua presença. Hoje, ele cuida muito bem das nossas filhas, ele vem aqui em casa, ele pega as meninas, ele passa um final de semana com as meninas, traz novamente, quando não dá para passar um final de semana, ele fica pega num dia, entrega no mesmo dia. É um olhar de arrependimento, é um olhar de dúvida, é um olhar de certeza, não sabe se quer, não sabe se não quer. E hoje eu continuo, orando pela restauração do meu casamento, para que o Senhor alcance, para que o Senhor tenha de misericórdia, e orando para que cada dia eu seja uma pessoa melhor. Cada dia eu possa me aperfeiçoar como mulher, fechando as brechas como filha, como serva do Senhor, e orando por ela, para que ela constitua a casa dela, a família dela, e ela entenda o propósito da família. E meus irmãos, depois dela ter passado por tudo aquilo, a perca da criança, ela ter deixado Felipe, mandou Felipe embora, Deus ele fez algo grandioso que eu não esperava. Quando ela encontrou esse homem, graças a Deus, um homem solteiro, ela estava construindo a família dela. Ela entrou em contato comigo pelo meu Instagram, num dia comum. O de repente de Deus acontece em dias comuns. E ela entrou em contato comigo no meu Instagram e ela me pediu perdão. Ela me confessou. Ela confessou tudo que ela tinha feito. Ela confessou da forma como ela tinha agido, que ela tinha feito feitiçaria, do que ela tinha feito para poder eu perder as minhas filhas. Ela disse que o que ligaria eu ao Felipe eram as minhas filhas, então ela queria que eu perdesse. E hoje ela sentia muita vergonha. Ela sentia muita vergonha de tudo que ela me fez, porque tudo que ela fez para mim voltou para ela. Ela também perdeu. E ali ela pediu perdão. E Deus, ele me surpreendeu. Porque mesmo diante de toda a humilhação, mesmo diante de toda a perseguição, Deus permitiu com que ela me pedisse perdão diante de tudo que ela fez. Sempre o inimigo ficará envergonhado todas as vezes que tentar se levantar contra um servo do Senhor. O tempo todo pedindo ao Senhor para que ele alcance a vida do Felipe com arrependimento. Fiz a campanha com a missionária O Arrependimento do Cônjuge e pedindo ao Senhor para que ele alcance a vida dele com arrependimento, para que não desista. Não estou aqui para dizer para as irmãs que é um processo fácil, porque o deserto em si não é um processo fácil. Quem sabe por onde passa, sabe realmente como é doloroso passar, mas graças a Deus nós temos um apoio, graças a Deus nós temos homens e mulheres que nos ajudam, seja com uma palavra, seja com uma oração, seja com um direcionamento, um aconselhamento, um estudo baseado na palavra do Senhor e mostrando sempre a importância de Deus na nossa vida e da família. Hoje eu continuo lutando para que Deus ele alcance a alma do meu esposo e mostre para ele o significado do altar e também da família, porque ele abandonou o altar. E dê forças a ele para que ele entenda
que sem Deus e sem a família não dá. Eu aprendi algo com a missionária Carol e eu vou levar para o resto da minha vida. Aquele que ama a Deus, ama a família. Aquele que ama a Deus, ama o casamento. Porque não tem como alguém amar a Deus e não amar aquilo que Ele criou. Eu aprendi isso e eu vou levar para o resto da minha vida, é verdade. Não tem como você amar a Deus e amar aquilo que Ele criou. A família é projeto de Deus. O casamento é projeto de Deus. Hoje eu estou aqui contando para vocês o que eu passei na minha gestação, também um período do meu deserto, ainda falta se concluir com a volta do meu esposo, com a cereja do bolo, como diz a missionária, mas eu creio que eu vou estar aqui contando para vocês esse testemunho completo de como o meu esposo se arrependeu. Hoje eu trouxe para vocês essa fase que eu passei. Eu creio que tem muitas mulheres gestantes no deserto, assim como eu fui. Tem muitas mulheres com crianças no deserto e às vezes a gente se depara com essa situação e a gente coloca a mão na cabeça e não sabe o que fazer. Mas eu quero dizer para vocês, vocês não estão sozinhas. Existe um Deus que está cuidando de vocês. Existem líderes espirituais como a missionária que está cuidando da gente. Mesmo não tendo contato direto com você, mas saiba que os nossos líderes estão orando por nós, pela nossa família. E que nós vamos vencer, porque nós vamos juntos até a última família. Que Deus possa abençoar cada uma de vocês, minhas irmãs, e eu creio na vitória de vocês até a última família. Glória ao nome do Senhor, aleluia, amém? Você ficou feliz com o testemunho da Solange? Quando eu recebi esse testemunho, eu me emocionei muito. Quando ela escreveu esse testemunho, ela colocou: missionária, eu quero que a senhora narre meu testemunho, porque eu amo a senhora narrando o testemunho no canal do ministério. Eu sou missionária Carol e esse testemunho tocou muito meu coração, porque foi uma mulher que venceu as artimanhas de Satanás, a perseguição maligna na família. Com 2 crianças, é uma guerreira. E hoje eu quero dizer para vocês, assim como a Solange, ela já está de posse de vitória. Assim como ela lutou para que aquela amante ela fosse liberta, constituísse a sua família, para que aquela amante entendesse que ela estava fazendo mal para a família de outra mulher. Ela estava machucando a vida de outra mulher. Ela abrisse os olhos e enxergasse uma venda que estava diante dos seus olhos, fazendo obras, fazendo coisas de destruição. Eu creio que também acontecerá na sua vida. Você não vai desistir, você vai até o fim, porque nós estamos aqui para cumprir essa frase, até a última família. Que esse testemunho possa ter alimentado a sua alma, renovado o seu espírito e fazer com que você se levante, porque o Espírito Santo de Deus está com você e vai te guiar. E você vai até o fim. Participe conosco das nossas células no WhatsApp. Aqui na descrição do vídeo tem um link de um formulário, você vai preencher e enviar. E as meninas vão adicionar você lá na nossa célula no WhatsApp para você participar dos nossos encontros de células. Amém? Pela plataforma do Google Meet, com vários temas de estudo, de aconselhamento. Então, convido você a participar. Deus abençoe a sua vida, o Senhor abençoe a sua família. Em nome de Jesus, até o próximo testemunho. E eu declaro que será o seu. Declare nos comentários dizendo: eu contarei o meu testemunho no Ministério Restaurando Alianças. Curte o vídeo e se inscreve no canal para você não perder nenhuma notificação. Deus abençoe.